Olá, meu nome é Carla Teixeira e sou advogada criminalista. Venho dar continuidade à aula número 9, que fala sobre permissão de saída e saída temporária. Mas para isso, como essa é a segunda parte, eu vou retroceder um pouquinho e vou falar novamente da diferença entre saída temporária e permissão de saída. E depois eu dou continuidade a 4 questões que eu levantei para que a gente possa compreender essa aula. Então vamos lá? Olha só, a saída temporária, como o próprio nome diz, ela já determina um prazo, né? Ou seja, você pode ter no máximo 5 saídas por ano, com 7 dias cada um, totalizando 35 dias por ano. Sendo que essa saída temporária, você não tem uma vigilância direta, ou seja, você não está com nenhuma escolta. Não existe isso. Mas para a permissão de saída, é aquela permissão que você faz quando você tem que fazer um tratamento médico no ambiente hospitalar, porque o sistema prisional não possui médicos ou especialistas adequados para aquele tipo de tratamento ou para aquele tipo de doença. Quando você tem que fazer um curso profissionalizante, e esse não pode ser à distância, tem que ser presencial. Então essas saídas, né, essas permissões de saída, melhor dizendo, ela não existe um prazo determinado, é enquanto durar o tratamento médico, é enquanto durar o curso profissionalizante, correto? Mas, em contrapartida, tem que ter uma escolta. Ele não pode ir sozinho, né? E, nesse caso, ele pode usufruir desse benefício quem está cumprindo o regime semiaberto. Mas quem cumpre o regime fechado, não pode. Bom, diante disso, a gente dá continuidade à nossa segunda parte da aula, né? Que fala sobre saída temporária e permissão de saída, que eu acabei de distinguir para vocês, né? Na seguinte questão: quais as condições para essa saída temporária? Então, quais as condições que ele tem que cumprir, né? Ao sair, o juiz vai falar assim: olha, você vai ter que fazer X, Y, Z. E o que significa esse X, Y, Z? Significa que são condições obrigatórias que ele tem que cumprir. Caso não cumpra, essa saída temporária vai ser revogada. Mas essas condições estão onde, Carla? Onde é que eu consigo encontrar elas? No artigo 124, parágrafo 1º da LEP, que diz assim, olha, o fornecimento, ele tem que disponibilizar o fornecimento de endereço, onde reside a família a ser visitada, ou onde ele poderá ser encontrado. Ah, não vai ficar na casa dos pais, vai ficar na casa da tia. Tem que fornecer o endereço da tia, né? Recolhimento à residência visitada no período noturno, ou seja, final de semana, para ir para as noitadas, pode não, é dentro de casa. E proibição de frequentar bares, casas noturnas e locais ou estabelecimentos similares ou congêneres. Não pode. Mas somente essas 3? Não. Essas 3 são obrigatórias. Mas o juiz pode também informar outras condições que ele acha cabível naquele momento. Não tem problema nenhum, né? Essa saída temporária, essa é outra questão que eu levantei, pode ser ou tem que ser com monitoramento eletrônico? A gente sabe que a saída temporária ela tem um prazo, um tempo máximo de 7 dias. Ele vai ter que utilizar o monitoramento eletrônico, a famosa tornozeleira eletrônica? Em tese, não. Ele pode sair e retornar. No entanto, se o juiz achar necessário, sim. Mas ele está amparado na lei para isso? Com certeza. Artigo 146b, inciso 2 da lei. Que esse artigo diz assim: o juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoramento eletrônico quando, no inciso 2, autorizar a saída temporária no regime semiaberto. Ou seja, está cumprindo o regime semiaberto. Vai ter essa saída temporária, se o juiz achar cabível, vai sair sim com monitoramento eletrônico. Mas ele vai ter que fundamentar também, ok?
Terceira pergunta. A revogação da saída temporária. Essa revogação, ela é automática? Pode acontecer? Acontece em que caso? Ou em que casos, né? Isso ocorre. Bom, essa definição a gente vai encontrar no artigo 125 caput da LEP, da Lei de Execução Penal, que diz assim: se ele praticar crime doloso ou cometer, for punido por falta grave, essa revogação é automática. Se ele estiver fazendo um curso profissionalizante e o seu rendimento for insatisfatório, for muito baixo, é aquela pessoa que está fazendo o curso, foi reprovado, acaba sendo revogado. E ela é revogada, esse direito à saída temporária. Vale lembrar uma coisa, tem que deixar bem claro. Essa revogação, ela não viola, ela não subtrai, ela não usurpa o princípio, né, da ampla defesa. Ou seja, antes de sair, ele já vai ter tudo explicado. Isso não é novidade, está na lei. Ok? Bom, diante disso, a gente sabe também o quê? Carla, para a última questão que eu levantei, se foi revogado, né, eu posso recuperar esse direito da saída temporária? Uma vez sendo revogado, eu posso recuperar? Claro que pode, né? Tem que poder, né? Como diz o povo, tem que poder, né? Claro que pode sim. Desde que no momento que ele cometeu o crime doloso, ele foi absolvido e transitou em julgado essa absolvição. Nesse caso, ele recupera. Mas com relação à falta grave, se essa falta grave, né, ela foi cancelada, se essa punição foi cancelada no âmbito administrativo ou judicial, ele também encontra-se revogado, ou seja, ele revoga esse não direito à saída temporária e passa a ter, então, o direito a essa saída temporária novamente. Ou seja, esses motivos que ensejaram, que é a prática de crime doloso, a punição de falta grave, o baixo rendimento no curso profissionalizante, podemos dizer assim, se ele reverte isso, se o crime doloso ele foi absolvido com trânsito em julgado, se a punição ela foi cancelada no âmbito administrativo ou judicial, e se ele recupera o aproveitamento do curso, deixa de ser reprovado e passa a ser aprovado, melhora as suas notas, ele passa a recuperar o direito dessa saída temporária. Ele retorna ao que a gente chama no direito status quo antes, ou status quo ante, né? Antes não, ante. Ele retorna a isso e ele passa então a ter esse direito concedido. Ele pode voltar às suas saídas temporárias. Lembrando que tem regras. E uma vez desobedecidas ou descumpridas essas regras, revoga-as novamente. Ou obedece ou retorna ao sistema prisional. Bom, essa é a segunda parte da aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Que eu vou iniciar a preparação para a nossa aula número 10. Um forte abraço a todos. E até a próxima aula. E bons estudos. Até lá!